Seja bem-vinda, nutricionista, a mais um episódio do Nutrindo. Agora estamos pegando o jeito já, assim, da coisa, será? Eu acredito que sim. Pelo menos a gente tá mais solta. Isso aí, essa é a ideia. Hoje a gente vai falar sobre algumas áreas específicas, consultório, clínica, indústria, mas coisas que ninguém conta sobre o caminho. Acho que a gente vai num lado mais obscuro, assim, mas a gente vai ser bem pé no chão e também vai falar sobre coisas boas. Mas antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, @Nutrindo. Verdade. E vamos divulgar os nossos perfis também, né? É verdade. O meu perfil é @Karine Merolilo Nutricionista. E o meu é prof.claudiakirst. Então, vamos lá ao que importa. O que a gente tem para falar? Eu acho que muito, não sei, essa percepção assim do que ninguém te conta sobre o caminho, eu acho que é até um certo, não é clickbait, nada, não é nada disso, mas é muito sobre o pensar mesmo na realidade da nossa profissão. Acho que a gente já veio num caminho pensando sobre isso nos episódios anteriores, né, Karine? Que é a realidade do dia a dia. Eu acho que tu tem muito a somar trazendo essa realidade do consultório também. Dos dois lados, né? Já que tu tem um modo de botar na balança, pensar nos dois lados, eu acho que tu pode ilustrar bem isso. Eu acho que para começar, assim, o que a gente tem que pensar é que não existe área perfeita, né? Qualquer área que a gente vai escolher vai ter seus lados difíceis, dias difíceis, né? Momentos de amadurecimento, momentos de questionamento. Passei por isso, né? E mesmo hoje, com toda a minha carga aí de atuação no consultório, às vezes me bate dúvida de, tem que pensar, reorganizar, será que tô indo no caminho certo? Isso é normal, né? Até porque quando eu comecei a atuar como nutricionista de consultório, e isso já faz, hoje, do meu consultório, especificamente, eu tenho ele há 8 anos, dia 21 de janeiro, faz 8 anos que eu tô no meu consultório. Agora fez aniversário já, fez aniversário em 2016. Verdade. 2016. Eu acredito que eu já escrevi 2016. Acontece. E eu me via muito como apenas uma nutricionista. Eu não entendia tanto o lado da gestão, né? Mas teve um ponto bem importante na minha trajetória, é que eu via, na minha época, que eu tinha que estar ao lado de um plano de saúde para que eu crescesse com agenda, para que as pessoas me conhecessem. E para mim, naquela época, então, vou pegar, no meu consultório eu tenho 8, mas eu já atendia antes em outro consultório, uma equipe multidisciplinar, já são 10 anos, né? Era o que fazia, não tinha outro meio de resgate de pacientes, o plano de saúde ainda era muito forte, né? Mas isso me trouxe muito o olhar da gestão. Então, porque o plano de saúde me cobrava muito como gestora. E aí começou a crescer e a nascer a Karine empreendedora. E aí eu comecei a entender que eu era, na verdade, 2 papéis, né? Eu era nutricionista, porque eu que atendia e atendo todos os meus pacientes, mas que eu também tinha um lado de gestão, né? Que eu era uma empresa ali. Então, isso para mim, no início, porque eu não tinha onde, eu lembro muito, e eu sempre trago isso, que na minha época eu não tinha com quem discutir isso, porque ninguém vivia o que eu vivia, não tinha curso, não tinha mentoria, né? Então eu aprendi na minha prática com médicos, com laboratórios de exames de sangue, era eles que eu recorria na época. E aí nasceu a empreendedora, e conforme foi passando o tempo, foi ficando mais fácil, porque a área da nutrição de consultório foi crescendo, eu escutava muito na minha época que eu era louca, que eu estava querendo viver de consultório, que nutricionista não vivia de consultório, não ganhava bem, né? Mas eu decidi apostar na área do consultório. E a área da gestão de consultório foi crescendo. Então, foi para mim mais fácil, porque quando eu vi que tinha cursos, eu já fui entendendo que eu estava no caminho certo. Eu mesmo fui dar algumas aulas e cursos por essa minha vivência, né? Mas foi um caminho de muita aposta, de muita confiança em mim mesma, né? De querer fazer dar certo, mas foi desafiador, né? Hoje eu
claro, está tudo bem, colha frutos, mas foi desafiador, até porque eu era muito novinha, eu tinha 24 anos na época, eu era um Claro. bebê, né? Aprendendo a atuar e fazer uma empresa, né? Ser empreendedora. Mas esse pensamento é muito interessante Aí a gente tá falando, né? Eu acho que a gente não vai se estender muito na parte do consultório, até para poder Trazer explorar outras outras áreas, assim, mas eu acho que o que é válido hoje, obviamente, os planos de saúde estão aí, eles continuam. E a cabeça do nutricionista como gerenciar isso, porque muitos veem com maus olhos o plano, Exatamente. quando na verdade pode ser uma fonte, que foi o que te ajudou muito no início. E tá, mas como eu vou fazer isso ser? Porque daí eu olho só pro preço que tá me retornando ali por consulta e eu não faço um cálculo do quanto aquilo pode ser no longo prazo bom para mim. Exatamente. Mas daí se eu começo a botar no papel, começo a planilhar e começo a entender, bom, então eu vou ficar sem atender ninguém, eu não vou ter nenhuma receita no privado e também não vou aceitar pelo plano. Então é muito de se entender e o momento de carreira também, né? Tem isso. Eu não sou eu não sou contra, obviamente, eu acho que o nutricionista precisa se entender na sua realidade fazer acontecer dentro daquilo. Né? Porque nem sempre o início a gente vai sair bem remunerada, né? Claro. Na área que a gente vai escolher atuar, né? E aí a gente já conversou em outro momento dos bastidores que eu atuei também numa parte de home care, né? Sim, E também tinha essa questão. Era uma área linda, eu gostava muito e precisa de muitas nutricionistas atuando nessa área, mas às vezes o retorno financeiro não era, mas ali para mim valia a experiência, né? Então, às vezes o início é isso, né? A gente vai ter que abrir mão. Eu sei que a gente tem nossos cursos, enfim, mas a gente também precisa de começar por algum lado. Sim, essa parte eu fazia o atendimento a domicílio, mas não para paciente acamado, era mais porque na época eu não sublocava sala, não tinha consultório, e eu fazia quando eu morava em Porto Alegre também esse atendimento. Eu já viajei para casa dos meus pais que moram no interior para atender lá uma vez no mês e fazia como eu podia. Então é muito se entendendo assim. E hoje eu percebo, se eu tivesse mais organização, teria sido muito melhor do que foi. E foi muito válido, foi muito positivo nesse sentido. Mas eu quero abrir um lado um pouco obscuro para fazer jus à minha introdução. Falamos já nos outros episódios sobre o modo comparador, né? O que ninguém te conta do caminho. A gente precisa contar que tem muita nutricionista que tem investidor. Exatamente. Que tem quem banque para abrir um consultório com tudo que precisa e com tudo que pode oferecer de experiência. E que bom que tem nutricionistas E aí a gente entra no sentido de somos diferentes, cada um tem a sua história, a sua realidade financeira e tudo mais. Mas com quem nós estamos nos comparando de novo? Tem a nutricionista que tem esse investidor, tem a nutricionista que começou lá muito cedo fazendo o atendimento, assim como eu sei da tua história, né? Que começou sozinha lá fazendo e pegou o plano e foi muito mais, né? Eu te vejo muito mais como a nutricionista que botou tudo na ponta do lápis e fez acontecer e foi e acreditou que ia dar certo. Tem o outro profissional que subloca uma sala e consegue fazer dar certo e ele vive feliz nisso. Então é o que eu quero para mim de novo. Será que todo nutricionista precisa ter um consultório? Se é o seu sonho, sim, vamos fazer acontecer. Mas se não for, daqui a pouco, né? Qual seria essa outra possibilidade? Então, eu acho que abrir esse lado de nem tudo são flores, né, Karine? Exatamente. E aí eu acho que vale muito essa troca, né? Às vezes com outro profissional, de colocar no papel, porque nem tudo realmente vai ser flores e a gente vai ter que ter preparo para isso, né? Então, esse preparo, até às vezes de apoio emocional mesmo. Claro. Né? Porque vai vir os dias sombrios ali, que a gente vai se questionar se está fazendo certo ou errado. Então, esse apoio emocional, familiar, ter pessoas que nos apoiam, até profissional, né? É importante, porque independente da área que tá, vai se passar por momentos difíceis. Penso também na minha época,
hospitalar, de nutri de hospital, né? Também tem a questão da hierarquia que tem que se lidar dentro de uma equipe, né? De uma empresa, enfim. Com certeza. Então, isso tudo, às vezes, não é o custo empresarial ali, custo, né? da saúde mental, né? Exatamente, né? Então, isso tudo E agora me falou bem sobre a área da hospitalar. Se a gente pensa nessa organização, no papel do nutricionista lá dentro, o nutricionista cada vez mais está chegando lá de ter a voz, hoje chefe de grandes equipes, assim, mas aí eu vou falar muito da percepção também pelos estágios hospitalar, pelas colegas também que já fazem residência ou fizeram, ainda do papel do nutricionista e em alguns setores dentro do hospital, porque daí o hospital também tem as suas subdivisões, vai ser uma nutrição que vai ser de andar, né? Vai pegar um paciente que não é crítico, vai pegar o paciente crítico. Então, tudo vai depender da equipe também, do hospital, da forma de funcionamento do hospital. Porque eu tive. recurso. Eu vou falar, não é sorte, né? Eu me empenhei para isso, mas vou falar sorte porque fica bonito falar assim. Eu tive a sorte de me formar num centro onde a excelência hospitalar era muito alta e teve essa validação, mas tem hospital pelo Brasil inteiro, em diversas condições, e alguns que nem tem um protocolo definido, e o profissional vai entrar lá e vai ser ele que vai montar um protocolo de atendimento, ou a rotina de atendimento, e aí se posicionar de que jeito frente a uma equipe nem sempre é fácil, porque daí vem as habilidades que a gente tem que tirar pessoais, né, para discutir com uma equipe. Onde tem profissional, tem médico, tem enfermeiro, tem técnico, tem uma infinidade de profissionais ali, fisioterapeuta, que estão ali. E eu tenho que me posicionar como profissional e defender ali a minha linha de raciocínio, mesmo estando naquela hierarquia. Porque quando eu estou falando sobre o tratamento nutricional do paciente, quem fala é o nutricionista, né? Então tem esse lado dessa hierarquia e essa hierarquia dentro da indústria também. Exatamente. Indústria, eu acho que assim como o hospitalar, né? Isso é mais evidente, assim, né? Essa questão e até de custos, assim, né? De que repassa para o nutricionista, dependendo se tem uma área dentro de alimentação, X, e a nutricionista tem que, às vezes, quebrar a cabeça e fazer acontecer. Eu tive experiência na indústria e é algo que é desafiador. Então, é muito no sentido de ser uma nutricionista muito forte e resiliente. Aí você vai me dizer, tá, mas Cláudia, na hospitalar, lá do paciente crítico, tem que ser forte e resiliente também, mas ao mesmo tempo é outra situação, é lidar com pessoas ali o tempo todo, é muito o respeito a quem não tem o teu conhecimento técnico, mas que tem conhecimento de vivência daquela área, né, que é a equipe que tá ali, que tem uma história, que também precisa ser aplaudida muitas vezes, porque ninguém vai fazer isso, né? Então eu vejo muito esse lado da indústria, mas pensando no lado de pegar fogo, assim, que áreas que eu me refiro no pegar fogo no sentido de uma produção, numa área assim que precisa estar muito bem preparado lá e de ser firme, assim, né? Porque o nutricionista nessas áreas, na indústria e tudo mais, ele vai para uma área mais burocrática muitas vezes, daí ele sente não nutricionista em alguns momentos, quando na verdade também é nutricionista, sendo o papel de gestor lá dentro. Né? E aí lidar com esse sentimento de frustração, mas também de satisfação, né? E satisfação a longo prazo, né? Então, aquele trabalho que a gente está exercendo naquele momento, ele tem que ser satisfatório e te fazer feliz a longo prazo, né? Então, satisfação vem dos ônus, dos ganhos conhecidos, e também acho que de locais, quando a gente trabalha em equipe, né, de também valorizar isso, né, porque eu, como atuando sozinha, a minha satisfação vem também dos meus pacientes, né, isso faz brilhar os meus olhos, isso eu vejo como eu tô feliz nessa área, mas às vezes quando é em grande equipe, escala, às vezes a Nutri não vê isso tanto, né? Então, lidar com esses sentimentos, né? Acho que é importante trazer. Sim, até para outro lado, que é a parte
da educação. Tem muitos nutricionistas, assim como eu, assim como você, que estão indo para esse universo da educação também. Entender o lado não tão glamouroso disso também. Porque aí eu volto a dizer, eu achava que seria a coisa mais fácil do mundo dar aula, porque eu gosto de falar, então vai ser super tranquilo. A primeira aula que eu gravei, Karine, que eu gravei não, a primeira aula que eu montei, vamos pensar antes da gravação. Dor de barriga, dor. Eu não imaginei que eu ia demorar tantos dias para fazer um único slide. Por quê? Porque eu tinha que ter a plena certeza do que eu estava fazendo ali e de que aquilo fosse valioso para quem estava vendo. Responsabilidade. E proveitoso. Então, a responsabilidade ali, mas o desafio, assim. E aí eu pensei, será que é isso que eu quero mesmo? Meu Deus, eu não imaginei que isso aqui fosse tão trabalhoso assim. E, claro, não é a questão do trabalhoso, acho que tem diversas questões de trabalho, que é esforço para cada um, mas depois eu fui entendendo que quanto mais eu fosse repetir aquilo, melhor eu ia ficar natural, ia fluir ao longo do tempo. Mas hoje eu sempre falo, o desafio do professor hoje do professor de pós-graduação, né, ensino superior, que é a outra fase, é montar a primeira aula. Né? É ter carta na manga. E o principal é ter vivência para poder passar para o outro, porque já foi, né? Ler slide, ler conteúdo e achar que isso é o suficiente. Isso não. Acho que não tem mais, eu acho, esse tipo de professor hoje. E como a gente ter a prática, isso enriquece na hora que a gente está falando, né? Porque isso flui melhor, assim, né? A gente vai. E a conexão com nossos alunos também, né? Mais genuíno, porque o aluno ele fica curioso também na relação da prática, né? Então, passar o teórico e o prático, isso é muito enriquecedor para o professor que tá ali. E aí, se eu pudesse dar uma dica, assim, para quem quer iniciar, eu acho, nessa jornada acadêmica, de alguma forma, que é o meu caminho que eu tô trilhando ainda, é justamente entender os dois lados, né? A parte boa, a parte ruim, se planejar também. E hoje brilha o meu olho, assim, demais, assim. Então eu acho que é entender esse lado. Tem o lado que é cansativo, tem muitas cobranças. Eu acho que é lidar muito bem com essa questão da cobrança e sempre querer levar o melhor para o outro, assim. Eu acho que esse é o propósito e todo esse cansaço de montar aula, dessa preocupação, eu acho que tem a ver com a minha responsabilidade sobre aquilo, de querer fazer algo bom. Mas quando eu tô fazendo, quando ligou lá... Tudo vale a pena, né? Aí eu já nem sinto mais aquilo e a satisfação é maior. E é nesse momento que a gente vê que é isso. É isso que realiza, né? Faz meu coração. Então, estamos chegando ao final já desse episódio. Como passa rápido, né? Passa muito rápido. Karine, eu vou deixando aqui para, de novo, agradecer você que está nos acompanhando. Quero saber, aproveita para comentar aqui também o que está gostando dessa função, dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Coloca aqui a tua percepção também sobre o que a gente está falando, a tua indicação de outros conteúdos. E claro, aproveita aqui para fazer esse desabafo. É um momento. A gente vai ficar feliz com retornos, né? Para saber o que você, nutricionista, está sentindo de fato, para que a gente enriqueça mais ainda o nosso conteúdo para vocês. Esse episódio tem como apoio IPGS, Ensino Superior em Saúde, cursos de pós-graduação, formações e cursos livres para nutricionistas. E também apoio a DKS Digital, que é a empresa especialista em performance e escala em e-commerce. E não esqueça de seguir nossas redes sociais, que é @nutrindo e @KarineMerolilonutri e @prof.claudia, que já falo pronto do ponto, e @prof.claudiakirce. Aqui na descrição do vídeo tem mais informações também. E nos vemos no próximo episódio.